Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a análise do primeiro parágrafo da introdução da fenomenologia do espírito. Segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a coisa mesma, ou seja, o conhecimento efetivo do que é em verdade, necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer, o qual se considera ou um instrumento com que se domina o absoluto, ou um meio através do qual o absoluto é contemplado. Bom, é uma frase bastante complexa, né? Vamos tentar colocar essa frase em ordem direta e também vamos tentar fazer uma simplificação, ou seja, vamos separar essa frase em frases menores, né? Isso vai facilitar a nossa compreensão. Nós podemos extrair desse primeiro trecho 3 frases, né? Com isso, vai ficar mais fácil entender qual é a ideia que o Hegel está passando. A primeira frase expressa a ideia principal do parágrafo e as 2 outras frases são explicações sobre elementos que aparecem nessa primeira frase. Vamos ver a primeira frase. Segundo uma representação natural, a filosofia necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer antes de abordar a coisa mesma. Vamos analisar parte por parte. Segundo uma representação natural, significa segundo uma ideia corrente, segundo o senso comum dos filósofos da época, né, aí do início do século XIX, que é quando Hegel escreve a Fenomenologia do Espírito. Então, segundo a opinião da maioria dos filósofos, a filosofia necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer. Pôr-se de acordo sobre o conhecer significa o seguinte: na época existiam diversas opiniões sobre o que é o conhecer. Nós podemos lembrar aqui do racionalismo, do empirismo, da filosofia crítica de Kant e todas as variáveis que estão relacionadas a essas grandes escolas. Portanto, havia um consenso, de certa forma, de que a preocupação essencial era definir o que é o conhecer. Mas havia muita diferença em relação às definições que eram dadas. Cada filósofo tinha uma opinião diferente. O que o Hegel está dizendo olha, é uma ideia comum na minha época que o primeiro passo que a filosofia precisa dar é entrar em consenso sobre o que é o conhecer. Resolver de uma vez essa disputa entre empiristas, racionalistas, etc. Definir o que, afinal de contas, é conhecer. E isso era visto como um primeiro passo antes de abordar a coisa mesma. Ou seja, o que o Hegel está dizendo antes de fazer metafísica, antes de fazer ontologia, é preciso fazer teoria do conhecimento. É preciso definir se quem está certo são os racionalistas, ou são os empiristas, ou é Kant, ou uma outra interpretação próxima a essas. Não, essa é a ideia contida na primeira frase. Na segunda frase, o Hegel define o que significa abordar a coisa mesma. Abordar a coisa mesma, para ele, significa buscar o conhecimento efetivo do que é em verdade. Ou seja, significa não tematizar o conhecer, mas tematizar a própria realidade, aquilo que nós queremos conhecer. Significa algo como fazer metafísica, fazer ontologia, ou mesmo qualquer uma das ciências que estudem algum aspecto da realidade. A terceira frase que nós podemos extrair do trecho é a seguinte: o conhecer se considera ou um instrumento com que se domina o absoluto ou um meio através do qual o absoluto é contemplado. Aqui o Hegel está se referindo às visões a respeito do que é o conhecer que existiam na época. Ele está identificando 2 visões.
né? Ele está identificando algo que nós podemos associar à filosofia do Kant, eu acredito, na minha interpretação, que está nessa expressão aqui. Um instrumento com que se domina o absoluto. Dá a ideia muito mais de uma atividade, né? O conhecer como uma atividade que o sujeito realiza e através da qual ele se apossa da natureza, enfim, de qualquer aspecto da realidade que ele queira conhecer. E a outra visão de conhecimento que o Hegel indica aqui é uma visão que eu diria mais próxima ao empirismo, né? A ideia é que o conhecer seria um meio através do qual o absoluto é contemplado. Dá muito mais a ideia do conhecer como algo passivo, né? O sujeito simplesmente abre os olhos, né? Usa todos os seus sentidos de maneira passiva e a realidade penetra de alguma forma a sua mente. Então, em síntese, o que o Hegel está dizendo nessa primeira frase a filosofia, segundo a opinião dos filósofos da minha época, precisa primeiro estudar teoria do conhecimento, estudar o que é o conhecimento, o que é o conhecer, para só depois estudar as coisas, estudar a própria realidade. E o conhecer é definido por alguns como algo passivo e por outros como algo ativo. Em seguida, o Hegel escreve: parece correto esse cuidado, pois há possivelmente diversos tipos de conhecimento. Alguns poderiam ser mais idôneos que outros para a obtenção do fim último, e por isso seria possível uma falsa escolha entre eles. Há também outro motivo. Sendo o conhecer uma faculdade de espécie de âmbito determinados, sem uma determinação mais exata de sua natureza e de seus limites, há o risco de alcançar as nuvens do erro em lugar do céu da verdade. Então aqui também nós precisamos analisar o trecho para retirar dele as ideias principais. Então a ideia que ele está colocando aqui é que essa preocupação que nós vimos no trecho anterior dos filósofos da época do Hegel, de colocar a teoria do conhecimento antes da ontologia ou da metafísica, para o Hegel parece correta. Mas observem aqui, ele usa essa expressão, né, o verbo parecer. O Hegel usa muitas vezes isso ao longo dos textos dele. Normalmente, quando ele diz isso, é porque ele está introduzindo uma espécie de meia-verdade. Ou seja, ele está dizendo, essa opinião aí parece correta, então ela é um pouco verdadeira, mas nem tanto assim. Nós vamos ver que mais adiante ele vai fazer uma objeção àquilo que ele está dizendo aqui. Mas por enquanto vamos ver quais são os elementos dessa ideia que ele considera interessantes, considera corretos. Então, parece correto esse cuidado, né, de antepor a teoria do conhecimento à ontologia. Por quê? Basicamente por duas razões, né? E aqui ele coloca duas descobertas da teoria do conhecimento modernas. Primeira, há possivelmente diversos tipos de conhecimento. A teoria do conhecimento moderna se deu conta que existem diversas formas de conhecer, diversos tipos de conhecimento. Isso significa que é necessário fazer uma escolha entre eles, né? Escolher qual é o melhor e qual é o pior, né? Se há diversos tipos de conhecimento, pode-se concluir que alguns poderiam ser mais idôneos que outros na obtenção do fim último, que é a verdade, né? Quer dizer, todos os tipos de conhecimento buscam a verdade, mas
Se existem diferentes tipos, pode ser que alguns sejam mais adequados do que outros para esse objetivo de alcançar a verdade. Então, antepor uma teoria do conhecimento a uma ontologia, ou a uma metafísica, ou qualquer estudo da realidade, parece fazer sentido, porque essa teoria do conhecimento iria estabelecer qual é o tipo de conhecimento mais adequado para alcançar a verdade, né? A segunda ideia que ele coloca, que se refere principalmente ao Kant, na minha interpretação, é a seguinte: sendo conhecer uma faculdade de espécie e de âmbitos determinados, sem uma determinação mais exata de sua natureza e de seus limites, há o risco de alcançar as nuvens do erro em lugar do céu da verdade, né? Ou seja, se o conhecer, essa faculdade, é de um tipo específico e ela tem um âmbito determinado, ou seja, ela pode ir até um certo ponto, ela tem limites, sem que a gente conheça com mais exatidão qual é essa natureza, como é essa faculdade, quais são esses limites, pode ser que ao invés de alcançar a verdade, a gente alcance o erro. Aqui certamente o Hegel está fazendo uma referência ao Kant. O Kant é que disse que sem que nós conheçamos adequadamente o entendimento, a faculdade que o Kant chama de entendimento, nós podemos aplicar os seus elementos, ou seja, as categorias, para além do seu uso legítimo. Ou seja, para o Kant, as categorias foram feitas para serem aplicadas sobre o diverso que é dado à sensibilidade humana. Mas, se nós não conhecemos isso, se nós não sabemos que essa é a especificidade das categorias, nós podemos querer aplicá-las para além do diverso que é dado à sensibilidade humana, ou seja, para além daquilo que atinge os nossos sentidos. É isso justamente o que a metafísica clássica fazia na visão do Kant. Ela usava categorias do entendimento que, de acordo com a sua própria natureza, deveriam ser usadas apenas para organizar aquilo que vem através dos sentidos, né? Mas a metafísica clássica aplicava essas categorias para tentar conhecer aquilo que não se dá aos sentidos. O quê? Deus, a alma humana, o mundo como um todo, a ideia de liberdade, entre tantos outros temas, né, típicos da metafísica clássica. Então, antes de fazer esse tipo de estudo, o Kant disse, olha, precisamos conhecer melhor a natureza do entendimento e determinar os seus limites. O que o Hegel está dizendo é, isso parece estar certo, né? Parece que está certo. Mas na sequência, mais adiante, nós vamos ver que o Hegel vai encontrar problemas nessa abordagem. Bom, no trecho anterior do parágrafo 73, o Hegel apresentou os aspectos positivos da teoria do conhecimento moderna. Ou seja, ele faz um elogio ao cuidado que a teoria do conhecimento moderna tem em lidar com o conhecimento. Agora ele vai apresentar os aspectos negativos que esse cuidado tem. Basicamente, ele defende aqui que o cuidado, essa preocupação que a teoria do conhecimento moderna tem com o conhecimento, que leva ela a investigar o conhecer antes de investigar as coisas mesmas, né? Esse cuidado tem duas consequências. Primeira delas, a afirmativa de que constitui um contrassenso, uma contradição, tentar conhecer o que é, ou seja, as coisas mesmas, aquilo que é, aquilo que existe, mediante o conhecer.
Então ele está dizendo, olha, a teoria do conhecimento moderna chega a essa consequência. Ela parece estar afirmando que é uma contradição tentar conhecer as coisas mesmas através do conhecer, da faculdade de conhecer, da mente humana, né? E a segunda consequência é que a teoria do conhecimento moderna chegaria à conclusão de que há uma linha divisória muito nítida, uma separação radical entre o conhecer e o absoluto, entre o conhecer e aquilo que é por si mesmo, ou seja, as coisas mesmas. Uma coisa é o conhecer, uma coisa é a faculdade humana de conhecer, outra coisa é a realidade, a coisa, o objeto que está lá fora da mente humana. A teoria do conhecimento teria estabelecido uma cisão radical entre essas duas dimensões, digamos assim. Que justificativas o Hegel dá para essas duas teses? Ele dá uma justificativa para cada versão da teoria do conhecimento que ele considera aqui, né? Primeiro, a teoria do conhecimento de Kant. Ele vai dizer, olha, na teoria do conhecimento do Kant, se o conhecer é um instrumento para dominar as coisas, sua aplicação não deixa as coisas tal como são. No Kant, nós temos faculdades cognitivas, a sensibilidade e o entendimento, e elas são aplicadas sobre aquilo que se dá à sensibilidade. Nós como que lançamos uma rede conceitual sobre a multiplicidade das nossas sensações, e é assim que produzimos o conhecimento, aquilo que o Kant chama de fenômeno, né? Mas então surge a dúvida, será que o fenômeno corresponde àquilo que as coisas são? O próprio Kant vai dizer que não. Nós nunca sabemos o que as coisas são elas mesmas. Nós só temos acesso ao fenômeno. Podemos apenas pensar que há uma coisa em si lá para além do fenômeno, mas ela é inacessível. Ou seja, a aplicação de um instrumento para conhecer modifica o próprio objeto, tornando impossível conhecê-lo enquanto tal. Nós, partindo dos pressupostos da teoria do conhecimento do Kant, temos que concluir com ele, como ele mesmo faz, que é impossível conhecer o objeto mesmo. O que nós temos é uma aparência desse objeto produzida pelas nossas faculdades mentais, né? Pela nossa razão, né? Pela sensibilidade e pelo entendimento, como o Kant define. E o Hegel considera também a teoria do conhecimento empirista, né? Como a gente disse antes. Nessa versão aqui, o conhecer não é um instrumento ativo que produz conhecimento. Ele é apenas um meio passivo. São os nossos sentidos e a razão que trabalha a partir do que os sentidos lhes fornecem. Aqui, da mesma forma como antes, não conhecemos as coisas como elas são em si mesmas, né? Mas apenas na forma como elas aparecem através desse meio. Ou seja, aquilo que os nossos sentidos e a nossa razão não conseguem processar, digamos assim, não pode ser conhecido. Então, também nesse caso, também no caso da teoria do conhecimento empirista, a conclusão é que o conhecer não pode alcançar as coisas tais quais elas são. Na sequência do parágrafo 73, o Hegel faz uma avaliação geral da teoria do conhecimento moderna. Basicamente, ele defende a ideia de que, nos dois casos, tanto na teoria do conhecimento kantiana quanto na teoria do conhecimento do empirismo, usamos um meio que produz imediatamente o contrário do seu fim. Ou seja, ele está dizendo que conceber o conhecer enquanto um meio ou enquanto um instrumento
em relação a esse aspecto aqui, tanto faz, né? Ou seja, compreender o conhecer enquanto um meio ou um instrumento é contraditório. Há uma contradição implícita a essa maneira de pensar. O conhecer, entendido dessa forma, produz o oposto de seu fim. É claro que aqui o Hegel usa a palavra meio justamente para salientar essa contraposição, na medida em que, se o conhecer é um meio, ele deveria ser adequado a um fim. Mas o que ele vai tentar mostrar é que conceber o conhecer enquanto um meio impede que o conhecer realize o seu fim. Na frase seguinte, ele aprofunda essa tese e diz o seguinte: o contrassenso, a contradição, está antes em recorrermos, em geral, a um meio. Né? A contradição aparece porque a teoria do conhecimento moderna entende o conhecer enquanto um meio. E entendendo o conhecer enquanto um meio, ele não realiza o seu fim. Né? Esse é uma forma, inclusive, irônica de propor essa tese. Basicamente, a ideia é que, se entre o sujeito e a realidade há um meio que é chamado de conhecer, razão, faculdade de conhecimento, entendimento, sensibilidade, então, de cara, já se pode saber que o sujeito não acessa a coisa diretamente, na forma como ela é, mas apenas mediante as transformações provocadas por esse conhecer, por essa faculdade. Essa é a tese básica. O Hegel, na sequência, salienta algumas possibilidades, algumas maneiras de evitar a contradição entre o meio e o fim, no que se refere ao conhecer. Ou seja, como que nós podemos entender o conhecer enquanto meio, mas mesmo assim evitarmos essa contradição entre meio e fim. Ele vai salientar essas possibilidades apenas para refutá-las, obviamente. Mas vamos a elas. Primeiro, sem dúvida parece possível remediar esse inconveniente, essa contradição entre meio e fim, pelo conhecimento do modo de atuação do instrumento. Ou seja, se eu souber como o instrumento funciona, eu poderia, de alguma forma, descontar no resultado a contribuição do instrumento para a representação do absoluto que por meio dele fazemos. Ou seja, sabendo como o instrumento ou o meio funcionam, eu poderia tomar o resultado final, o conhecimento produzido, e tirar dele, subtrair dele, o que foi contribuição do sujeito, da faculdade cognitiva, do conhecer. Assim, supostamente, eu ficaria apenas com a coisa mesma, que ele chama aqui de absoluto, a realidade, aquilo que é, independentemente do sujeito. Obtendo assim o verdadeiro em sua pureza, como ele diz, né? A verdade pura, a verdade não contaminada pelo sujeito. Qual é a objeção de Hegel a essa possibilidade? Ele diz aqui: só que essa correção nos levaria de fato onde antes estávamos. Ao retirar novamente de uma coisa elaborada, ou seja, de um conhecimento, o que o instrumento operou nela, então essa coisa, no caso absoluto, né, a realidade, aquilo que é por si mesmo, fica para nós exatamente como era antes desse esforço, que portanto foi inútil. Quer dizer, se nós só conseguimos conhecer a realidade através de um meio ou de um instrumento, se nós tirarmos a ação desse meio e desse instrumento do conhecimento, do resultado final, nós continuamos com o incognoscível. Né? A ideia básica aqui é que, se só há conhecimento através de um meio, de um instrumento, se eu tiro a ação
desses elementos, o que eu tenho é o incognoscível, aquilo que ainda não é conhecido. Então, essa solução para o Hegel não é viável. A segunda possibilidade é um pouco diferente dessa, né? Se através do instrumento o absoluto tivesse apenas de achegar-se a nós, como o passarinho na fisgueira, sem que nada nele mudasse. Nesse caso aqui, o Hegel está pensando em tomar o instrumento como algo que não modifica em nada a coisa mesma, né? O absoluto chegaria até nós como ele é, né? E o instrumento seria como uma fisgueira, né? Como um anzol, né? que captura o peixe sem modificar o peixe. Só que o Hegel vai dizer, olha, se esse fosse o caso, ele, o absoluto, a coisa mesma, zombaria desse artifício, se já não tivesse e não quisesse estar perto de nós em si e para si. É uma linguagem metafórica, né? Pois nesse caso, o conhecimento seria um artifício, porque com seu atarefar-se complexo daria a impressão de produzir algo totalmente diverso do que só a relação imediata, a relação que por isso não exige esforço. Quer dizer, se o conhecer é mesmo algo tão importante, tão necessário para se conseguir alcançar um conhecimento que tem um status de ciência ou algo assim, por que é que as coisas poderiam chegar até nós como elas são, sem sofrer nenhuma alteração por parte desse conhecer? A relevância do conhecer enquanto uma ferramenta, enquanto instrumento para o conhecimento, seria uma demonstração de que ela de fato altera as coisas mesmas, né? E por último, o Hegel diz o seguinte, uma terceira possibilidade. Se o exame do conhecer, né, se o estudo que a gente faz da nossa faculdade subjetiva, aquilo que o Kant fez na Crítica da Razão Pura, e que os empiristas fizeram, Locke, Hume, etc., né, da percepção, né, das faculdades subjetivas, se o exame do conhecer, aqui representado como meio, né, faz-nos conhecer a lei da refração de seus raios, ou seja, permite apenas conhecer a lei da refração dos raios. Essa é uma terceira possibilidade. O estudo do conhecer apenas evidenciaria como as faculdades subjetivas modificam a verdade que chega até nós, né? Sem influenciar no que essas verdades são, digamos assim. Mas aí o Hegel diz, de nada ainda nos serviria descontar a refração no resultado, pois com efeito o conhecer não é o desvio do raio, é o próprio raio através do qual a verdade nos toca. Ao subtraí-lo só nos restaria a pura direção ou o lugar vazio. Quer dizer, o estudo do conhecer permite apenas saber ideias gerais, abstratas, vazias, sobre como as coisas são processadas pela mente. Agora, o conteúdo dessas coisas é outra coisa. E o que o Hegel, no fundo, está tentando dizer é que, quando a gente fala em conhecer, a gente não está se referindo simplesmente a esse aspecto formal de como as coisas são organizadas e tal. A gente está falando de conteúdos. E os conteúdos dependem dessa relação direta com o mundo real, com as coisas em si, com aquilo que é por si mesmo. Estudar ou conhecer permite apenas compreender como que o sujeito reorganiza as suas sensações, as suas percepções, etc. Mas não dá acesso ao mundo enquanto tal. Então, para o Hegel, a ideia básica é que a teoria do conhecimento tinha como objetivo estudar o conhecer para para tornar possível um uso mais eficiente, vamos dizer assim, desse instrumento. Ou seja, estudando o conhecer, a gente poderia usar a nossa mente melhor e assim
conhecer melhor, ter um tipo de conhecimento mais adequado ao mundo, ou enfim, usando uma outra linguagem, garantir que as nossas crenças subjetivas correspondam aos fatos, né? Mas o que o Hegel está dizendo é que a consequência da teoria do conhecimento foi o inverso, porque o que ela demonstrou, ou a conclusão a qual ela chegou, é que o conhecer é impossível. O conhecer não realiza o seu fim, que é justamente alcançar a verdade, alcançar as coisas tais quais elas são. Na medida em que a teoria do conhecimento pressupôs que há uma faculdade subjetiva encarregada de acessar o mundo, a própria teoria do conhecimento de imediato diz que o mundo não é aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós conhecemos não passa de um efeito, de um resultado da ação desses instrumentos subjetivos.